E aí, meu povo, Pastor Lucinho foi cancelado nas redes sociais essa semana. Está em processo de cancelamento. Vamos comentar um pouco sobre esse fato. Será que nós cristãos temos algo a aprender com essa situação que envolveu o Pastor Lucinho e a filha dele e a polêmica que deu nas redes sociais? Então vamos comentar um pouco a respeito disso aí. Eu ia gravar lá no meu escritório, só que minha esposa está lá ensaiando para o louvor de amanhã, que amanhã é domingo, e aí para não sair ela cantando aqui no vídeo, eu tô aqui no carro, tá? Então, mas vamos lá. Em um evento de homens, o pastor Lucinho, ele disse que beijava e abraçava a filha dele, né, e tal, aquela coisa de carinho de pais, né, pais e filhos. Só que um dia ele, de surpresa, abraçou a filha dele, adolescente, tá? Deixa claro isso, é adolescente. E a filha adolescente levou um susto e ele falou que aquilo era porque era para quando ela estivesse namorando, quando ela começasse a namorar, ele falasse pro namorado dela que ele era o segundo, que o primeiro a beijar ela já tinha sido o pai dela. Isso no contexto de que os pais têm que valorizar mais os filhos, serem mais carinhosos com os filhos, para que haja essa liberdade entre pai e filhos para conversarem a respeito de tudo. Porque geralmente a filha, eu acredito que a filha vai conversar mais essas coisas de relacionamento com a mãe, e os filhos homens vão conversar mais essas coisas a respeito de filhos ou de relacionamento com os pais. Só que ele tem uma liberdade boa com a filha dele, e aí aconteceu esse episódio, né? E isso deu uma baita polêmica, porque para as pessoas que discordaram, não se deve beijar a filha na boca, né? E desse jeito, né? E aí, vamos lá, primeira coisa, assim, o meu ponto de vista, eu acho errado beijar na boca de criança ou de adolescente. Não, eu acho errado beijar na boca do seu filho. Essa é a minha opinião, Então, eu tenho uma filha de 6 anos e eu nunca dei um selinho na boca dela. Porque eu acho que qualquer coisa que, que está mais ligada a essas práticas de promiscuidade ou sexualidade, eu tenho que evitar tudo isso que vai incentivar esse tipo de comportamento mais cedo na minha filha, né, de achar normal que de achar que beijar na boca de alguém é algo normal. Então, eu sei que há pais que fazem isso, pais e mães que fazem isso, na maior naturalidade, para eles isso não é errado. Então eu respeito esses pais, mas o meu posicionamento é diferente. Eu não acho que esses pais são pais maldosos, abusadores, né, como chamaram o Lucinho de abusador. Não acho que eles estão incentivando a prática da palavrinha que começa com P, né? Eu evito falar por causa do YouTube, que ele prejudica o alcance dos vídeos por causa disso, né? Mas é uma prática diferente, tem pessoas que vão discordar disso e tem pessoas que acham normal dar selinho na boca dos filhos. Como eu falei, eu nunca dei selinho na minha filha de 6 anos, nem pretendo fazer isso, né? Mas gerou toda uma polêmica esse negócio, e aí o pastor Lucinho já se pronunciou, a filha dele já se pronunciou, e infelizmente ele ainda continua sendo cancelado nas redes sociais. O que me chama a atenção é cristão cancelando cristão, pastor cristão. Eu acho muito perigoso esse tipo de coisa, eu acho até errado esse tipo de postura por causa desse episódio aí. Então, assim, o pastor Lucinho, ele veio a público e ele falou assim, eu anotei aqui no tablet que ele falou assim: se você ficou entristecido com o que eu falei, eu peço perdão. O pastor Lucinho, ele já pediu perdão em público pelo que ele falou isso no evento de homens, né? Se não me engano, tinha centenas ou talvez mil homens lá.
Ele quis incentivar os homens a valorizarem mais os seus filhos e fez isso. Talvez não tenha sido a melhor forma, tá? E ele já pediu perdão. O que mais que ele tem que fazer? Ele tem que deixar de ser pastor, como alguns já sugeriram por causa desse episódio. Ele pediu oração por ele ser uma pessoa pública, uma pessoa exposta e que às vezes pode falar algo que choca ou até algo que é errado, como alguns consideraram errado isso que ele falou. Então ele já pediu oração. Então assim, você que está criticando demais, cancelando demais ele, você já orou por ele, você já perdoou ele, né? Apesar dele não ter te ofendido diretamente, ele provavelmente, assim como ele não pecou diretamente contra mim, nem contra minha filha, nem contra minha esposa, talvez ele não tenha pecado diretamente contra você. Talvez você achou que um pastor com o alcance que ele tem, não deveria ter falado isso, né? Mas acredito que isso não deveria apagar todas as outras coisas boas que ele tem feito por aí no ministério dele. Para vocês terem ideia, o pastor Lucinho, ele foi condecorado com o diploma de honra ao mérito e reconhecido como cidadão honorário de Belo Horizonte, por causa do trabalho que ele tem feito com jovens. E eu já fiz um desses cursos aí, sabe como é aquele negócio lá, né? Dá 5 aulas grátis e no final de segunda a sexta dá lá um curso grátis, digamos assim, no final ele vai vender curso, né? Isso aí, vários influenciadores fazem isso, dá algumas aulas de graça e depois no final, na última, ele diz assim, você gostou, agora você pode comprar o curso completo. Então eu já entrei numa dessa aí, depois de acompanhar ele nas redes sociais. Cara, eu não vi nada de errado do que ele falou a respeito de jovens e relacionamentos, e falando de casais para terem cuidado com adultério, com práticas sexuais ilícitas, né? Falando a respeito de santidade. Eu não vi nada que fizesse com que eu olhasse para o Lucinho e falasse assim, esse cara é isso, é aquilo, ele é um perigo para os jovens, para as crianças, ele incentiva a palavrinha que começa com letra P, ele incentiva o abuso, eu não vi nada disso. Então acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente fala, né? Algumas pessoas falaram que ele estava dando beijo de língua na filha, abusando da filha. Meu Deus do céu, como é que pode um cristão chegar a esse ponto de fofoca e de difamação, né? Eu sei que eu falei aqui na Quilã, foi condecorado com diploma disso, cidadão honorário disso, e que as pessoas podem falar, mas eu não ligo para diploma de homens, o que importa é o que Deus acha de mim. Concordo plenamente. Mas eu acho que a gente faz boas obras para testificar que nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, né? Temos que dar um bom testemunho. Será que o testemunho dele agora tem que ser anulado, tem que ser destruído por causa desse ato? Eu acho que é ir longe demais. E ele, nessa conversa que ele liberou, se retratando a respeito desse assunto, ele falou assim, acalme o seu coração. Interessante mesmo, porque quando algum pastor fala alguma coisa que desagrada uma grande quantidade de pessoas, as pessoas já correm para cancelar, para desmerecer o ministério daquela pessoa. E ele fala que acalme seu coração. Será que você já está com o coração calmo ou você ainda está irado aí, desesperado, com um monte de sentimento negativo, querendo acabar com a reputação dele? E eu faço essas perguntas porque esse não vai ser o primeiro episódio de polêmica envolvendo grandes pastores. Como é que você lida com esse tipo de coisa? E aqui é o ponto que eu queria que a gente pensasse com aplicações práticas. Quando alguém de grande influência no meio gospel, no meio cristão, falar alguma coisa que você discorda, como que é a sua postura, né?
E aí eu vou falar de alguns fatos que já aconteceram com o Lucinho. Por exemplo, o Lucinho, uma vez, há muitos anos atrás, ele já foi cancelado também porque ele tirou uma foto cheirando a Bíblia. Lembra? Tem um episódio que ele tá assim, ó, cheirando a Bíblia, e muitos acharam absurdo. Como é que pode um pastor tirar foto cheirando com a Bíblia? E eu fico pensando, se fosse eu tirando uma foto assim, cheirando a Bíblia, pronto, acabou o meu ministério, eu já tinha que ser cancelado. É assim que você pensa? É assim que você queria que fosse feito com você? Assim, você tira uma foto dessa e você deve ser cancelado, quando na verdade você está dizendo que, em vez de ser viciado em substâncias ilegais e ilícitas, você deveria ser, entre aspas, viciado na palavra de Deus? E você usar isso para acabar com a reputação de uma pessoa, né? Teve um outro episódio, não sei se foi antes ou depois desse episódio de ter cheirado a Bíblia, que ele pregou vestido de Chapolin. Eu também critiquei muito ele nessa época, porque ali era até um culto, pela plateia não parecia ser culto de jovens. Mas eu critiquei, e hoje eu fico pensando assim, eu acho que eu fui muito exagerado nas minhas críticas na época. Na verdade, essa época que ele pregou o vestido de Chapolin era para dizer que era possível você rir sem pecar, era possível você rir, se dar gargalhada sem se envolver com essas piadas de duplo sentido, com mulher seminua, como era comum lá na época por causa de um programa de TV. As pessoas chegavam, eu conhecia muitas pessoas, e às vezes até eu fazia isso, que chegava em casa e ia assistir um programa de humor que era domingo à noite. Muitos de vocês sabem que programa que é, né? Inclusive, acho que ele citou o nome do programa, que se eu não me engano era o Pânico mesmo. Então as pessoas chegavam do culto e ia rir da gargalhada, com mulher rebolando, mulher com piadas de duplo sentido, piadas imorais, e ele estava criticando isso. Então a crítica dele foi válida, mas as pessoas cancelaram ele porque ele pregou de vestido de Chapolin, falando que todo mundo dava risada dessas piadas de Chaves e Chapolin. Então assim, eu jamais pregaria fantasiado. Eu jamais ia pregar no culto de domingo lá na minha igreja e eu chegar lá vestido de Chapolin. Então talvez a forma como ele se apresentou, para muitos foi errada. Para mim, eu acho que foi errado. Mas o conteúdo que foi pregado ali não foi algo assim, uma heresia, algo absurdo para merecer o cancelamento dele, né? Então ele está denegrindo o púlpito. Teve várias críticas nesse sentido, e eu vou dizer que algumas foram válidas, mas ao ponto de acabar com o ministério dele, eu acho que não. E no sentido de que de lá para cá, esse episódio dele vestido de Chapolin já deve ter, acho, talvez 10 anos ou mais. Será que de lá para cá ele não já refletiu a respeito disso e pensou assim, cara, não vou mais fazer isso? Eu não sei, aí é com ele, mas é uma questão de consciência dele com Deus, né? E aí a filha dele, quando veio a público, ela até postou falando assim, às vezes nós estamos com ele e nós falamos mal de outras pessoas perto dele, mas ele não fala nada de ruim de ninguém. Será que isso não é algo que nos ensina algo? Às vezes nós estamos com os nossos irmãos e do nada a gente começa a ouvir alguém falando mal de outro, e a gente é isso mesmo, né? E entra naquela pilha e começa a falar mal também. Aquilo vai contagiando a gente, aquela coisa da fofoca, e a gente escuta e começa a fofocar também. Eu confesso que às vezes eu entro nessa. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, ou estou ali em alguns grupos de redes sociais, eu vejo alguns comentários, eu fico curioso com aquilo, e eu, é mesmo, é isso, acontece isso, eu também já ouvi falar disso, quando vou ver eu já estou envolvido na fofoca também. Então é algo que eu tenho aprendido a controlar a minha língua. Ainda não estou perfeito nessa arte de ver algumas coisas e não comentar, sem de alguma forma tentar diminuir o próximo.
Tendo dito isso, eu acredito que nós podemos sim discordar das pessoas. Temos toda a liberdade. Se alguém posta algo que é público, eu posso postar algo público discordando daquela pessoa, mas existe uma diferença entre você discordar dessa pessoa e fazer isso até publicamente, mas você difamar a pessoa, e é algo que eu tenho visto acontecer no meio cristão. Inclusive, esse fato do Lucinho, esse acontecido com o Lucinho, é que me motivou a gravar esse vídeo. Cristão e difamação. Difamar, segundo o dicionário, é afirmar e divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém, ou seja, quando você quer acabar com a reputação de uma pessoa. Difamar também, uma outra definição, é desacreditar publicamente, ou seja, fazer perder ou perder a boa fama ou reputação de alguém. Então, quando você fala de pessoas publicamente, o que é que você quer fazer com essa pessoa? Você quer que essa pessoa fique mais popular de forma positiva ou negativa? E quando é a respeito de você, você já pensou como as pessoas falam de você de forma pública? Você gostaria que essa pessoa talvez te corrigisse se você fizesse algo errado, falasse algo errado? Como que deveria ser a postura dessa pessoa? É querendo diminuir você? É querendo acabar com a sua reputação? Ou tentar te instruir de forma piedosa, amorosa, educada, como a palavra de Deus ensina? Porque, infelizmente, aí, nesse caso do Lucinho, eu já vi pastores que falaram assim: o Lucinho já cheirou a Bíblia, ele já se vestiu de chapolim e agora deu um beijo na filha dele. Não dá mais, não dá mais. Isso é praticamente pedir o cancelamento do Lucinho. É como se falar assim: agora afasta ele da igreja, afasta ele do ministério, larga a igreja. Será que esse é o caminho? Será que se nós fôssemos pegos em algum erro, falasse alguma coisa que não agradou alguém, é essa a postura que deve ser feita, tomada? Tem que acabar com o meu ministério, quem é do louvor não canta mais, quem é da escola dominical não ensina mais, quem prega não prega mais, pastor não pastoreia mais. É assim por causa de um beijo que ele deu na filha dele, que talvez não tenha sido a melhor ocasião, né? Então, eu queria deixar alguns versículos aqui da palavra de Deus. Por exemplo, Provérbios 15, versículo 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Tem muita gente que está escrevendo coisas nas redes sociais não pensando na paz, mas na ira das outras pessoas, despertando a ira em outras pessoas, porque não é a melhor forma de se expressar. Não está desviando a fúria, não são palavras pensadas, são palavras ríspidas. A gente deve meditar nas nossas palavras, né? Provérbios 16, 28 diz: o perverso semeia discórdia e o difamador separa os maiores amigos. Será que se o Lucinho fosse seu amigo, você ia acabar com ele nas redes sociais, ia cancelar ele nas redes sociais? Talvez fosse uma pessoa mais próxima, a gente ia mandar uma mensagem, conversar e falar assim: olha, acho que isso aqui que você fez não foi legal, né? Mas como o Lucinho é uma pessoa que está distante de nós, parece que a gente quer derrubar ele. Não é assim que deve ser feito, né? Tiago 4, versículo 11: irmãos, não falem mal uns dos outros. Mais claro do que isso é o quê? Fale bem do seu irmão, em vez de falar mal dele. Como eu falei, você quer discordar? Discorde sem destruir a reputação dele. A gente lembra das famosas listinhas de pecado, não é isso? Quando a gente quer falar, ó, quem é que não vai entrar no céu? Aí a gente tem uma lista de pecado, não é? Então vou ler aqui a listinha de pecado. Aqui em 1 Coríntios 5,11 diz assim: mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém dizendo: se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Se afastem de pessoas que só sabem falar mal dos outros. Aí você pode falar assim: não estou falando mal do Lucinho, estou falando só a verdade. Cuidado, porque você pode até
falar a verdade, dizer assim, eu acho que ele não deveria ter feito isso, mas as outras palavras que você fala junto com isso, de dizer que falou a verdade, as outras palavras são palavras que estão falando mal do irmão, estão destruindo a reputação do próximo. Então tome cuidado com a famosa autojustificação. Eu estou pecando, eu estou sendo maldizente, mas é porque eu estou falando a verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Em 1 Coríntios 6,9 diz, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Tome cuidado com como você tem se portado nas redes sociais, seja para falar do Lucinho ou do outro irmão aí que você discordou, que você não acha que fez algo certo. Tome cuidado. Efésios 4:2 diz, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Tem gente que não tem a mínima tolerância, o mínimo amor, não tem a mínima humildade, não tem a mínima amabilidade em relação ao próximo. Qualquer coisinha é motivo de, como diz o ditado, descer o sarrafo, cancelar, quer excluir a pessoa desse mundo. Isso não condiz com a palavra de Deus. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Para concluir, eu queria dizer o seguinte, eu sou pastor, mas mesmo assim, às vezes eu falo algo para minha esposa ou para minha filha que eu não deveria ter falado. Eu peco com a minha língua, eu peco com as minhas palavras. E com certeza, se aparecessem essas coisas que eu já falei e que eu me arrependo hoje, se essas coisas aparecessem na internet, eu seria cancelado. E eu seria cancelado pelos meus irmãos. Pessoas que dizem que são meus irmãos estariam me cancelando. Não é grave isso? Não é algo para a gente se pensar? E se fosse você? Será que aí na sua casa, na sua família, ninguém pisa na bola, ninguém peca contra o outro? Será que você também não já deveria ter sido cancelado também, algumas vezes, por algumas coisas que você já falou? Né? Eu acredito que todos nós precisamos de graça, de misericórdia todos os dias, e nós precisamos de nos arrepender todos os dias. Eu tenho divergências teológicas com o Lucinho e com vários pastores aí nas redes sociais. Mas se eu e esses pastores estamos pregando que o cristão deve levar uma vida de fé, de arrependimento, depender da graça, crer que Jesus é o único Salvador, eu já tenho algo em comum com eles. Nós devemos juntos lutar para nos afastar contra o pecado. Nós devemos evitar tropeçar no pecado, mas se nós tropeçarmos, devemos ter pessoas que vão nos ajudar a nos levantar e não nos empurrar para continuar caídos ali no pecado. Então falta muito isso no meio gospel, no meio cristão, né? Pessoas que quando vem outro caído querem derrubar, querem esculhambar, mas se fossem com essas pessoas, elas queriam graça, misericórdia, queriam que todo mundo fosse lá ser carinhoso, fofo, ajudar-se a levantar, né? Mas quando é com outro, às vezes a gente tem uma postura mais impiedosa, sem piedade. Então que Deus nos ajude, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente pense na misericórdia de Deus, de onde Deus nos tirou, pense nos nossos pecados antes de jogar pedras nos irmãos que às vezes não pecaram, mas tiveram alguma postura em determinada situação que a gente não concorda, né? Infelizmente muitos jovens estão aí aprendendo a respeito de teologia e não têm uma vida piedosa, eles têm uma vida assim, está escrito isso, é assim, 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 quem pensa diferente está em pecado, está no erro, não tem uma vida piedosa com o próximo. Então essa maturidade de entender, aceitar as diferenças, saber discordar com sabedoria, sabendo que a salvação ela vem de Deus, não sou eu que salvo ninguém, não sou eu que transformo a vida das pessoas, é o Espírito Santo. Isso é algo que vem com o tempo. Infelizmente também tem pessoas que têm 20 anos de igreja, 30 anos de igreja e também não tem maturidade. Essa é a realidade. Mas, como eu disse, quem salva é Deus, a salvação é individual.
A única coisa que eu faço é tentar ensinar o que a Bíblia diz e tentar praticar também, porque como a Bíblia diz, a quem é muito dado, muito é cobrado, e eu postando esse vídeo aqui, eu também sou alvo de algum erro que eu cometeu, eu aparecer aí na internet sendo criticado também, né? Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, né? Que Deus abençoe as nossas famílias. Até o próximo vídeo. Se gostou, compartilha, né? Para que esse vídeo seja edificante de alguma forma na vida de alguma pessoa. Tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe.